A todos, muito boa tarde, aqui da Ruda dos Vinhos, terra das bruxas, dos gigantes, do bom vinho, claro, e, obviamente, de Irene Lisboa. A professora Rita Amorim, ainda não a tinha visto, bem-vinda. Aviso todos que esta sessão está a ser gravada com a autorização das oradoras. Para quem não me conhece, o meu nome é Jorge da Cunha e sou professor no Externato João Alberto Faria, aqui em Arruda dos Vinhos, e doutorando em Ciências da Comunicação do ISCSP, Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos os que aqui estão hoje. Um agradecimento especial às minhas convidadas, que tão prontamente aceitaram o convite para participar nesta atividade, as quais apresentarei mais à frente. Agradeço também às minhas professoras Sónia Sebastião e Isabel Soares pela orientação que tão pacientemente me têm dado no decurso deste doutoramento. Gostaria ainda de cumprimentar com muito afeto e admiração a jubilada professora doutora Paula Mourão pelo trabalho de décadas dedicado à academia e nomeadamente a Irene Lisboa. Este webinar intitula-se A Imprensa e a Condição da Mulher no Estado Novo, decorre no âmbito da Unidade Curricular Seminários 2, do doutoramento do ISCSP em Ciências da Comunicação, numa das suas especificidades que é o jornalismo literário. Está enquadrado no tema da tese que pretendo desenvolver, a crónica no jornalismo literário, o caso de Irene Lisboa nas revistas Seara Nova e Presença, Folha de Arte e Crítica, no período de 1929 a 1955. Daí o painel de convidadas que centrarão as suas comunicações no âmbito da imprensa, Estado Novo, mulheres. É uma atividade organizada por mim, mas com a coordenação científica das docentes do ISCSP, professora doutora Sónia Sebastião, catedrática e coordenadora deste doutoramento, e a professora doutora com agregação Isabel Soares, responsável por esta minha aventura no doutoramento e a primeira investigadora a estudar o jornalismo literário em Portugal. Antes apenas havia o estudo feito pela professora Alice Trindade sobre jornalismo literário americano. Ora, sem mais delongas, passo a explicar a estrutura deste webinar. Assim, iniciaremos com a professora doutora Júlia Leitão de Barros, depois com a professora doutora Karina Infante do Carmo e terminaremos com a mestre Sara Barbosa. Cada intervenção terá entre 10 a 15 minutos. Avisarei aos 10 minutos. No início de cada comunicação, farei uma muito breve apresentação das convidadas. No fim das 3 apresentações, a ilustre assistência pode dirigir diretamente perguntas às palestrantes. Peço ainda que liguem o microfone apenas quando fizerem intervenções, para não haver interferências. Ora, então, a primeira intervenção vai ser então da professora doutora Júlia Leitão de Barros. É professora de História dos Mídia na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, doutorada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a tese O Jornalismo Político Republicano Radical, O Mundo, 1990-1907, é investigadora integrada no Instituto de História Contemporânea, na mesma faculdade, tem centrado a sua investigação na história do jornalismo em Portugal, dos séculos XIX e XX. A sua obra mais recente é de 2022 e intitula-se Censura, a construção de uma política do Estado Novo, publicada pela Tinta da China e que tenho aqui, para quem quiser ver, e é uma obra que aconselho vivamente porque nos traz uma visão nova da censura neste período, num período que aqui é delimitado a poucos anos, mas uma obra que vale a pena ler. Doutora Júlia Leitão de Barros, faça favor, é com enorme gosto que a tenho aqui hoje neste webinar. Então, boa tarde. Eu, como só tenho 10 a 15 minutos, vou ser rápida nos agradecimentos para esta sessão, desde logo ao Jorge da Cunha, mas também aos vários colegas do ISCSP
e, portanto, vou passar diretamente ao assunto que me traz. Nunca tratei em concreto a censura relativamente às mulheres e, portanto, aquilo que eu vou fazer aqui, pensei que poderia ser útil, era trazer algumas reflexões em torno do que é isto de estudar a censura no Estado Novo, das implicações da censura, da dificuldade em tratá-la. E para não me dispersar, eu vou oscilar entre falar e ler, de forma a não ser muito maçuda, mas não me perdendo, não é? Eu comecei a estudar a censura em 1990, quando fiz o mestrado, e deparei-me com os boletins de censura. Já nessa altura eu tratei a propaganda na Segunda Guerra Mundial, em Portugal, e portanto interessou-me também ver como é que era a atuação da censura. Mais recentemente fiz um outro estudo só especificamente sobre esses documentos que eram os boletins de censura. Mas o que é que são os boletins de censura? Eram documentos internos, portanto, da Direção-Geral dos Serviços de Censura, que começaram por ser uma síntese dos principais cortes semanais, e que depois eram enviados para os vários ministros e para o Presidente da República, para o chefe de governo. Poderei depois desenvolver funções que teriam, mas, no essencial, eles vão-se aperfeiçoando, passam de ser boletins semanais para serem diários, depois passam a ser boletins por regiões, de acordo com a orgânica da censura, e, portanto, são, no fundo, um repositório de cortes, que obviamente não é sempre igual, porque o regime durou 48 anos, e, portanto, também se instalou a autocensura e tudo mais, mas, sobretudo, na fase inicial do Estado Novo, eles são riquíssimos. Sobre essa luta entre as redações e a censura. E dito isto, convém dizer que a censura institucional, depois falarei que isto não é, enfim, poderíamos e deveríamos se calhar falar de censuras, não é? Mas pronto, a censura institucional, formal, regulatória, digamos assim, do Estado, foi um aparelho muito burocrático e cheio de outros boletins, entre os quais uns também riquíssimos que eu não trago aqui, que são os boletins de recomendações, aí era para instruir os censores, e outros boletins, há uns boletins mensais do Secretariado de Propaganda Nacional, depois CNI, que fazem também relatórios sobre a imprensa publicada. Portanto, para quem quer estudar o jornalismo no período do Estado Novo, toda essa produção de relatórios das próprias instituições é riquíssima. E dito isto, eu vou começar então com algumas das reflexões que eu acho mesmo importantes, sobretudo tendo em conta que se trata aqui de um seminário para doutorandos. E, portanto, um dos principais aspectos que eu acho que é daqueles que está claríssimo para mim cada vez mais, é que os historiadores não têm dado a devida atenção a esta prática, à prática censória. É para mim absolutamente claro hoje que não é possível estudar o Estado Novo nos seus mais variados temas, sem mencionar a excessiva dependência por parte dos historiadores, quer da documentação oficial, quer dos jornais censurados. E isto que significa o quê? Que significa que a eficácia do poder da censura, o poder que deriva da possibilidade de ocultar e silenciar, não se cinge à finalidade imediata de favorecer a governação ditatorial. Ela repercute-se no tempo, até hoje, impedindo a reflexão sobre o passado, empurrando para o esquecimento um sem número de questões que fazem parte do nosso passado coletivo e da história da democracia portuguesa. E dito isto, a história política, social e cultural é obrigada a incluir a dimensão censura oficial nas suas abordagens. Posso depois desenvolver isto de outras formas. Uma segunda reflexão
é que falar da censura é, de alguma forma, contribuir para essa tortuosa história da democracia portuguesa. A democracia, aqui entendida não apenas como um conjunto de instituições ou procedimentos, enfim, mais formais, não é? Um sistema político, mas numa linha mais próxima do Tocqueville, isto é, como um processo social mais alargado, e vou citar o Tocqueville, do facto gerador de que cada facto parece derivar, o processo de democratização. Portanto, falar da censura no Estado Novo é falar de uma ruptura com uma concepção política anterior, do liberalismo político, de uma democracia como aspiração, que o político se venha a ser alargado ao maior número. Para quem, e foi o meu caso, estudou no doutoramento o jornalismo político durante a monarquia e a Primeira República e as tremendas lutas pela definição do espaço de debate, que foi sempre conquistado, que foi sempre vedado, que foi sempre alvo de inúmeras lutas, não é muito difícil compreender que a imprensa escrita foi provavelmente a primeira célula viva da democracia. Não foi o Parlamento, não foi a rua, não foi o voto, não foi sequer o acesso ao poder judicial. A imprensa era onde se encontrava o maior número de vozes. Era o espaço mais inclusivo e diversificado da sociedade portuguesa. Não obstante todos os atropelos, avanços e recuos desse espaço de liberdade, num processo atribulado de democratização. A liberdade de imprensa constituiu a maior reserva de esperança para o avanço da democracia, como a meu ver, aliás, continua a ser. E convém dizer, coloco-me entre aqueles que há mais de 200 anos alimentam a esperança, uma velha esperança, no papel do jornalismo, e não importa a plataforma, que divulgando informação e opinião sobre a atualidade diversa e inclusiva, permita o desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo sobre a atualidade, uma esfera pública de discussão alargada. Mas é curioso ver como a história política tem andado de costas voltadas para a história do jornalismo. A invisibilidade chega ao ponto de continuarem sempre que o abordam, a vê-lo apenas como fonte, ou então a estudá-lo segundo o velho modelo da comunicação de transmissão, de um emissor para um receptor, como se o importante fosse apenas descortinar as intenções do emissor e a sua capacidade de aliciar e manipular o receptor. Importa dizer, estou entre aqueles que consideram que a história deve olhar para a área da comunicação como um fator condicionante de mudança a quem deve ser dada autonomia explicativa. A censura, no Estado Novo, para mim, deve ser tomada como um sujeito da história. Participou, modificou e contribuiu para a afirmação da corrente autoritária. Porquê? Porque a censura não se esgota no ato de punir e prevenir, ela incorpora-se nos próprios objetos censurados, no caso eu estudei os jornais e, portanto, ela formata-os, cortou opiniões e informação, limitou o debate público, estreitou o pensamento, a expressão, a reflexão, cultivou práticas de silenciamento e incentivou a despolitização. A atuação implicou toda a sociedade portuguesa, condicionando, e esta é a parte importante, a experiência e a percepção da vivência social. Estudar os boletins de censura permitiu compreender que uma grande parcela da atividade censória recaía não sobre opiniões ou comentários, mas sobre a matéria-prima em que se vinha edificando a imprensa escrita e o trabalho jornalístico, a informação. Tratava-se de uma atividade com implicações que estavam longe de se limitar à luta política travada entre grupos e individualidades que reclamavam protagonismo no campo político. E vou dar alguns exemplos. O que é que andava a censura a fazer à imprensa quando do circunspecto Diário de Notícias se corta, em outubro de 1932, uma correspondência de Alcutim a informar que a fome já invadiu muitos lares, isto em 32, ou no A Voz, que é um jornal monárquico,
onde se corta a existência de uma epidemia de varíola em Gondomar e por aí fora. Como estamos aqui num seminário que de alguma maneira interessa a questão das mulheres, trouxe também alguns cortes relativos a tornar invisível a condição da mulher e também subalternizá-la. O que é que andava, portanto, a censura a fazer em 1932, quando não permite, em agosto, o jornal República, que denunciasse o horário de trabalho nas minas de São Pedro da Cova, que é de tal forma cruel e revoltante que constitui uma afronta à dignidade humana, visto que mulheres e menores trabalham em média 14 a 16 horas e por vezes trabalham 18 a 20 horas consecutivas. Ou no Diário Liberal, em agosto de 32 também, esta manhã, cerca das 11 horas, apareceram na vila, vindas de todas as freguesias, milhares de pessoas. As mulheres e as crianças, esfarrapadas e sujas, faziam grande barulho pedindo trabalho. E como se sabe, multiplicaram-se os cortes, e não vou estar aqui com mais cortes, porque isto nem dava, não é? Mas, obviamente, que questões como o infanticídio, o suicídio, as crianças abandonadas, o aborto, a prostituição, tudo isso, informação sobre esses factos eram cortados e foram cortados ao longo de todo o Estado Novo. Mas também ideias, também pensamento, também alternativas, visões alternativas sobre a mulher. Eu trago aqui alguns exemplos, por exemplo, de 1934, em dezembro, no jornal República, não pôde publicar o artigo do Alexandre Pampulha, que defendia as vantagens para a saúde da atividade sexual, nem os versos do Soares da Cruz sobre o amor a uma prostituta, ou ainda um artigo de fundo sobre a necessidade de um salário igual para trabalho igual. Estávamos nos anos 30. E, portanto, desta forma, fica depois claro, a censura não foi só um instrumento de controle de narrativas políticas contrárias ao regime, foi o primeiro instrumento propagandístico de enquadramento ideológico disponível pelo setor conservador, autoritário, nacionalista. Mas a censura, para além do obstáculo, foi a imposição de uma leitura da realidade. O estudo da censura aos jornais implica obrigatoriamente pensar nesses leitores, não é? Que de repente têm à sua frente um Portugal ficcionado. Gostaria de chamar a atenção para... Estavam 10 minutos, é só para dizer que já passamos assim. Gostaria de chamar a atenção para uma das principais dificuldades do estudo da censura, que é isolarmos de tal maneira a censura que nos esquecemos que ela está, de facto, articulada com relações bastante complexas, com outros profissionais também vocacionados para a explicitação de visões do mundo e de classificações e divisões do mundo. E, portanto, de qualquer maneira, a censura não esgota, mas facilita e promove um conjunto mais vasto de iniciativas. Eu vou passar aqui um bocadinho à frente e vamos falar, e gostaria de falar-vos sobretudo como abordar a censura. Por um lado, chamar a atenção que ela tem múltiplas faces, e se calhar era melhor, como eu vos disse, falar de censuras. Ela resulta da articulação com numerosas outras instituições, só aparentemente está centralizada na direção dos serviços de censura. Por um lado, serviços governamentais, e eu vou passar à frente, mas as relações com o Ministério da Educação, com a Polícia Política, com os Correios, com as alfândegas, enfim, são vastos os organismos, para além da Mocidade Portuguesa, da Legião Portuguesa. E vou destacar uma instituição que não é do Estado, a Igreja Católica. Nos anos 30, a Igreja Católica em relação com a censura não foi sempre igual, como irei tentar também falar. De qualquer maneira, nos anos 30, a Igreja Católica e a censura, portanto, e a censura institucional estavam bastante articuladas. O primeiro boletim de censura, o boletim número 1 de 1932, estava organizado em vários temas, questões de ordem social, questões de ordem política e administrativa, questões de ordem religiosa e depois outros assuntos. A matriz burocrática dos boletins de censura
revela-nos a afirmação do nacionalismo autoritário agregado a um projeto de catolicização da sociedade portuguesa. Aliás, confirmado por outros indícios que eu também vou passar à frente. De qualquer forma, este é um assunto que de alguma maneira se prende com a dificuldade em estudar a censura, e há vários autores, entre os quais Nicole Moore, que, por exemplo, chamam a atenção para a necessidade de estudar a articulação entre as censuras regulatórias ou institucionais formais com as censuras, digamos, constitutivas ou estruturais. Mas é um tema também bastante armadilhado, porque há também autores que vêm dizer, bem, mas isso às tantas, estamos a falar de quê? Quando falamos de censuras no plural, estaremos a confundir com controle social, normas sociais, enfim, não vou entrar por aí. De qualquer maneira, esta articulação entre a Igreja Católica e a censura do Estado Novo leva-nos muitas vezes por esse caminho, essa dificuldade de sabermos às tantas os limites. É difícil estudar a censura. Gostava também de chamar a atenção que a censura no Estado Novo também não foi sempre igual e naturalmente é fundamental estudar os contextos, estudá-la e valorizar os contextos. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tanto no campo interno, que são os mais conhecidos, não é? A censura foi fortemente ideológica durante a Guerra Civil de Espanha, obteceu objetivos eminentemente de política externa durante a Segunda Guerra Mundial, aligeirou-se temporariamente ali com a vitória dos aliados, endureceu para combater as vagas de reorganização da oposição portuguesa, o Mudo, o Delgado, etc. Protegeu-se da opinião internacional no campo do movimento anticolonial, reagiu à agitação social provocada pela contestação estudantil, adaptou-se às expectativas trazidas pelo Caetano e, portanto, a censura também deve ser sempre em termos internos. Mas gostaria de falar das questões externas, e se estou a chegar aqui já não é mau. É que as questões externas também são extremamente importantes, as condicionantes externas. Por exemplo, a ofensiva conservadora da Igreja Católica dos anos 30, que foi uma do Papa Pio XI, onde de alguma maneira se coloca em cima da mesa a necessidade de controlar o cinema, os livros, a imprensa, nada tem a ver com a Igreja Católica do Vaticano II nos anos 60. Portanto, há um enquadramento, muitas vezes, ou a importância da indústria cultural americana, portanto, vendo a censura com enquadramentos distintos, transnacionais, digamos assim, o enquadramento internacional e a importância de uma indústria cultural americana que ganha uma pujança muitíssimo grande nos anos 50 e 60 e por aí fora. Terminar o tempo. E pronto, e vou finalizar, e como comecei, de alguma maneira, os materiais relativos à censura, aos jornais, são uma reserva de memória de valor incalculável, memória de múltiplas e dispersos vestígios de vivências, de instituições, de localidades, de atividades, de pessoas, de ideias, um acervo de memória de resistências que permite pensar e repensar o Estado Novo e o governo autoritário, e essa inquietante possibilidade de reduzir as vozes a murmúrios, os murmúrios a silêncios e o silêncio a esquecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Júlia, foi um prazer ouvi-la. Já voltaremos a falar quando for a altura do debate. Não sei, a professora Isabel quer dizer alguma coisa? Não, eu tinha ali uma mãozinha. Eram palmas virtuais. Muito bem, então vamos passar à segunda oradora, a professora doutora Carina Infante do Carmo. É professora auxiliar da Universidade do Algarve e membro do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Tem investigado e publicado sobre autores portugueses, novecentistas, o movimento neorrealista e a escrita autobiográfica. A sua investigação tem-se centrado na crónica, também na crónica de Irene Lisboa. A sua obra mais recente é de 2020 e intitula-se Noite Inquieta, ensaios sobre literatura portuguesa, política e memória, publicada pelas edições Humus, esta obra, que aconselho também vivamente. Em 2022 participou no livro Presença e Memória, homenagem a Paula Mourão, das edições Colibri, portanto, esta magistral obra que também vos apresento, e com certeza que já publicou muito mais depois disto, mas deixo-vos então com a professora Karine Infante do Carmo. Muito obrigado, é com enorme agrado que a tenho aqui. Tenho falado muito com a professora Paula Mourão também sobre o seu trabalho investigativo, que me agrada muito, e vai ser um prazer com certeza ouvi-la. Então, muito boa tarde. Devo antes de mais agradecer o convite do Jorge da Cunha para estar aqui hoje convosco no âmbito do doutoramento de Ciências da Comunicação do ISCC, da Universidade de Lisboa, e por isso saúdo também em particular as suas orientadoras e as oradoras deste painel. Eu venho falar de um caso, de um jornal em particular, de um periódico em particular, sobre o qual já escrevi, mas que me pareceu que se enquadraria bem neste contexto. E eu tenho um PowerPoint que me ajudará, enfim, julgo que estarão a ver. O livro, enfim, o jornal em causa, o periódico, é o Jornal Magazine da Mulher, uma publicação dos anos 50, e que, entre vários aspectos, eu tratei, enfim, na publicação que já escrevi sobre este livro, o entendimento que tenho em relação a esta publicação como uma publicação que faz uma mediação feminina do movimento neorrealista. Eu falarei disso, mas terei que enquadrar e a partir daí, sobretudo, falar da questão da condição feminina que esta publicação traz. Desculpem, agora fiz aqui qualquer coisa que não está bem, porque tenho que abrir. Muito bem. Bom, então, na verdade, este jornal é um jornal dos anos 50, dirigido por Lília da Fonseca, nome autoral, nome artístico. O nome dela é Maria Lígia Valente da Fonseca Severino, e o pensar esta publicação entre 50 e 56, que em 55 muda de nome, acho que há interesse em considerar publicações mais ou menos do mesmo período, onde ela também publica o Boletim da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, a Mulher, do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, e Os Nossos Filhos. Aliás, ela, colaboradora regular da revista Os Nossos Filhos, e termina essa colaboração regular justamente quando passa a dirigir o Jornal Magazine da Mulher. Há um aspecto interessante logo no primeiro número, eu aliás aponto aqui, é que sendo uma imprensa destinada a mulheres, logo nesse primeiro texto, nesse editorial, afirma que se interessará por matéria que diz respeito à mulher e ao homem e, portanto, ultrapassando essas questões, evidentemente que, como aliás eu mostrarei de seguida, incluindo matérias, e podem ver aqui pelo sumário, que os temas serão diversos e vários, entrando pela área cultural, incluindo também aquilo que na altura eram, enfim, as matérias da imprensa feminina neste contexto, os lavores, a moda, a puericultura. E nestes anos, e as matérias tratadas, aliás o primeiro termo que ali aparece, o profissionalismo feminino, a questão da mulher que trabalha fora de casa, é um dos tópicos
regulares e essenciais dessa visão que é dada da mulher num contexto, os anos 50, podemos considerar os anos de chumbo do salazarismo, enfim, na ressaca das esperanças do final da Segunda Guerra Mundial e num período, aliás, conhecido com a legalização sucessiva do MUD, do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, em 47, da Associação Feminina Portuguesa para a Paz em 52 e do MUD Juvenil em 57. E nesta publicação, no número 7, encontraremos uma reportagem feita numa fábrica de chocolates e a visão que se dá é a da vida das operárias e da falta de condições de apoio social. Aliás, aquela setinha está ali a apontar para uma passagem que é justamente a falta de instituições de apoio social, nomeadamente infantários, e sublinhando salários baixos e condições difíceis de sobrevivência. Esta reportagem, evidentemente, que comunica com uma obra publicada primeiro em fascículos, e, portanto, enfim, tem este período de publicação muito próximo deste jornal, o Jornal Magazine da Mulher, em que, evidentemente, eu apresento aqui do lado esquerdo o plano geral da obra, a mulher operária, e, portanto, há aqui uma respiração próxima com a obra de Maria Lamas, enfim, as imagens que produz dizem respeito justamente aos universos do operariado feminino. E, por exemplo, estas duas páginas do número 2 marcam-nos as duas facetas simultâneas desta publicação. Por um lado, o glamour da moda e, por outro, uma reportagem sobre um tópico mais do que problemático neste contexto, a contestação declarada que é feita nesta publicação ao interdito que as enfermeiras se pudessem casar, enfim, enfermeiras dos hospitais civis, enfim, interdição que foi fixada em lei em 42 e que em 50 leva à expulsão de enfermeiras do Hospital Júlio de Matos, justamente esta publicação coincide com isso, e que levará à prisão de várias ativistas, entre elas, e por isso eu aqui juntei um recorte do Portugal Democrático, uma publicação no Brasil de exilados portugueses, em que se fala da prisão de Isaura Silva, virá a chamar-se Isaura Silva Borges Coelho, virá a casar com o historiador Borges Coelho, na altura preso também em Peniche. Mas mais, nesta publicação encontraremos um outro tópico igualmente polémico e perseguido, que é a questão do parto sem dor, uma entrevista a um dos seus divulgadores em Portugal, o Dr. Seabra Diniz, e convocando, enfim, a opinião de algumas figuras relevantes, como sejam a Maria Archer, a Manuela de Azevedo ou a doutora Zina Bermudes, e, portanto, que aliás é uma figura que se destacou imensíssimo nesta matéria, o parto sem dor, um método de origem soviética com difusão Deixamos de ouvir a... Está a ouvir-me? Sim, agora sim. Ok. Bom, olhando para as capas desta publicação, poderemos deduzir delas hábitos de consumo de uma média burguesia urbana de esquerda no pós-guerra, da atração por atividade cultural, em particular neorrealista, concertos, recitais, edições, exposições, inclusivamente a cultura campista, e, enfim, uma das capas tem, aliás, a mão de Cipriano Dourado, e aparece-nos aqui uma visão que podemos dizer contraditória, a da
fada do lar, que aqui aparece representada, mas também a da valorização profissional, a da saúde reprodutiva e a da resistência político-cultural, bastante ligada ao universo, à constelação cultural multidisciplinar do neorrealismo. Aliás, podemos encontrar aqui, ou cruzar com uma outra publicação, como sejam dos nossos filhos, a que eu já fiz referência, por exemplo aqui uma entrevista a Maria Barroso, uma figura essencial, nomeadamente nos recitais promovidos por Fernando Lopes Graça e o seu coro do grupo dramático lisbonense, ou aliás da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, ela própria também com um coro dirigido por Francine Benoit, e portanto encontramos uma proximidade entre estas duas publicações, nessa aproximação a esse universo cultural, podemos chamar-lhe neorrealista, enfim, como definidor desse mesmo universo, e indo inclusivamente ao próprio boletim da Associação Feminina Portuguesa para a Paz. Este é um texto escrito pela Lília da Fonseca, num número dedicado à paz, e é preciso não esquecer o significado que isto tem no início dos anos 50, Portugal entra para a NATO em 1949 e lutar pela paz, escrever paz numa parede significava prisão, não é? Portanto era uma posição evidentemente de afronta, enfim, a um enquadramento que já tinha, um enquadramento histórico que era evidentemente o da Guerra Fria, e este número, enfim, revela esse mesmo contexto de forma bastante nítida. O jornal Magazine da Mulher, que dá notícia, enfim, de iniciativas desta associação, que tem como figura impulsionadora Bento Jesus Caraça, e o próprio jornal Magazine da Mulher, que virá em 53 a promover na Voz do Operário um grande festival da primavera. Do lado está a programação e podemos perceber a importância, enfim, que aqui tem evidentemente Fernando Lopes Graça e a sua música de participação e a organização de recitais como atos culturais e claramente também políticos. O Jornal Magazine da Mulher vai evidentemente valorizar… Passaram 10 minutos. Está certo. Vai valorizar em particular a literatura, mas literatura neorrealista, nomeadamente, e aliás em particular, será até melhor corrigir e dizer dessa forma. Por exemplo, nós temos aqui o caso de um obituário de Soeiro Pereira Gomes, ele que, enfim, funcionário clandestino do PCP, tinha morrido na clandestinidade. A referência não é feita, mas, enfim, essa homenagem consta aqui, mas o acompanhamento destes artistas, não com ensaios, como se podia encontrar na revista Vértice, mas o acompanhar da atualidade neorrealista, dos eventos, dos projetos, nas várias áreas, na literatura, na música, no teatro, nas artes plásticas. Claro que a literatura terá a sua relevância, e neste Jornal Magazine encontraremos reproduzidos contos, e aliás equilibrando a autoria feminina e masculina, textos originais ou textos reproduzidos, enfim, originários de outras publicações. É o caso, por exemplo, do texto de Manuel da Fonseca, que aparece aqui de 1955. E acompanhando claramente a atualidade, tendo essa preocupação de pôr a par homens e mulheres nas artes, sejam elas a literatura, sejam elas as artes plásticas. Aliás, e aqui há referência evidentemente a uma outra iniciativa fundamental para compreendermos o neorrealismo em Portugal, que são as exposições gerais de artes plásticas, e que vão sendo acompanhadas nas suas várias iniciativas. Aliás, aqui voltamos a ter essa prova, e do lado esquerdo podem ver, por exemplo, uma reportagem que se vai acompanhar a atividade da Maria Keil,
enfim, que enfim, está a trabalhar no cinema monumental e em que, mais uma vez, a questão da profissão e do trabalhar fora é sublinhado, portanto, neste caso com uma artista. O protagonismo feminino vai ao ponto de, na fase em que se está a lutar, enfim, que os escritores estão a lutar por ser reconhecida uma associação, uma agremiação própria, e que finalmente conseguem em 1956, não serão figuras como Aquilino Ribeiro ou Alves Redol, que são, digamos que, duas figuras essenciais nesse processo, mas Adelaide Félix, que é entrevistada para falar da condição do escritor neste mesmo contexto. Que é o outro exemplo que aqui temos na valorização, através de Alice Gomes, da arte infantil, e portanto de ir à procura de figuras destacadas femininas do mundo cultural deste mesmo contexto. Estou a aproximar-me do fim e gostava de chamar a atenção para a riqueza deste jornal. Tem outras dimensões interessantes que eu agora aqui não posso desenvolver, nomeadamente a matéria africana e colonial. Pronto, mas vou aqui só dar mais enfim, duas ou três referências para terminar. Uma é a abertura a uma cultura, podemos dizer, internacional, e daí, evidentemente, a valorização, nomeadamente do cinema neorrealista italiano, e, portanto, a atenção à arte do cinema que nessa década se afirma de forma muito evidente, nomeadamente no contexto italiano. E, portanto, esta publicação tem essa abertura, sublinhando a figura, nomeadamente de Lília da Fonseca, enquanto intelectual mediador, e ela é essencial para percebermos um movimento cultural como o neorrealista, mesclando expressões eruditas e populares massificadas da cultura, e, portanto, articulando e conjugando dimensões que, por exemplo, encontraremos menos ou até nem encontraremos numa publicação como a Vértice. E este é o último slide. Ele corresponde já à fase em que o Jornal Magazine da Mulher muda de nome, passa a chamar-se Jornal Magazine, tão simplesmente, e enfim, a diversidade de matérias, claramente no plano da divulgação, expandindo e consolidando para aquelas destinatárias burguesas, seriam elas, até porque se percebe pela publicidade, a colégios, a cosméticos, quem são as leitoras desta mesma publicação, uma ligação a uma cultura de oposição, com referências internacionais, e, portanto, na tentativa da construção de um público enfim, que faz parte e que participa da construção também de uma contra-hegemonia cultural num contexto ditatorial e repressivo como é este dos anos 50 em Portugal. Muito obrigada. Obrigado, professora Karine Cantu Carmo, agradeço-lhe as suas palavras e esta excelente intervenção. Já vou dizer só adeus à professora Alice Trindade, que vai ter que sair. Muito obrigado, professora Alice, é sempre um gosto tê-la connosco. Portanto, vou passar a apresentar a última interveniente neste painel, a mestre Sara Barbosa. É professora de Literatura do Ensino Secundário em Sintra, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Literatura Portuguesa pela Faculdade de Letras de Lisboa. Tem integrado projetos e publicado na área da escrita de autoria feminina e de autorrepresentação, nomeadamente sobre Irene Lisboa. A sua obra mais recente é de 2018 e surge na sequência do mestrado, intitula-se Irene Lisboa, O Sujeito e o Tempo, publicada pelas edições Colibri,
aqui está, também aconselho vivamente a sua leitura. Este trabalho teve a orientação também da professora Paula Mourão. Também em 2018 publicou um artigo pela Estudos Regianos, intitulado Irene, João e Mara, que são 3 pseudónimos de Irene Lisboa, sobre a escrita de autoria feminina na presença. Por favor, Sara Barbosa, é um gosto tê-la aqui connosco também. Tem que ligar o microfone. Pronto. Isto. Sou pouco versada em webinars. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero agradecer imenso ao Jorge da Cunha o convite para participar nesta conversa e quero cumprimentar todas as pessoas presentes e, de uma forma particular, as oradoras convidadas, Júlia Leitão de Barros e Karina Infante do Carmo, e também a professora Paula Mourão, que foi, como o Jorge disse, a minha orientadora do mestrado na tese sobre Irene Lisboa. Posto isto, tendo em conta aqueles que têm sido os meus interesses de estudo e trabalho de alguns anos esta parte, proponho de uma forma muito breve e esquemática apontar algumas das dificuldades que enfrentou uma das mulheres que colaborou assiduamente em jornais e revistas da época em apreço, pela exposição da sua escrita e do seu pensamento num território que, à partida, não era destinado ao género feminino. O mundo exterior à casa e à família, e especificamente o acesso à imprensa e, por isso, a uma divulgação mais ou menos extensa. Procurarei, assim, ilustrar algumas das afirmações acerca da condição da mulher entre 1933 e o final dos anos 50 do século XX, ainda duas décadas antes da Revolução de 1964, com um exemplo que considero bastante relevante, o da escritora Irene Lisboa, que viveu entre 1882 e 1958. A primeira questão que me coloco é a seguinte: como era definido o papel da mulher pelo Estado Novo? Sabendo que esta época se vai regular por uma representação bastante codificada das funções e lugares de cada elemento da sociedade, correspondendo a uma espécie de ficção que é construída pelo poder político, e sabendo também que muito se falou e escreveu acerca da forma como se deviam comportar as mulheres, que indicações eram dadas de forma mais ou menos explícita às mulheres? E eu aqui refiro que se escrevia já na altura, não? No próprio, sobretudo no Dialbar do Estado Novo, muito se escreveu acerca de o que fazem as mulheres, o que devem fazer as mulheres. A começar pelo célebre discurso As Grandes Certezas da Revolução Nacional, proferido em Braga no dia 28 de maio de 1936, em que Oliveira Salazar destaca as linhas de força da sua governação e aquilo a que chama as certezas inquestionáveis e indiscutíveis que formaram gerações de portugueses e portuguesas. E afirma, e cito Salazar: não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. E de citação. No que diz respeito à família, esta é apresentada como a estrutura natural e indispensável, e cito, à moral, consistência e coesão de toda a sociedade. Isto estava na Constituição. O agregado familiar é, assim, um núcleo bem regulado, com normas claramente definidas e que se articula com os outros elementos apresentados, visando construir e conservar uma nação idealizada e imposta como verdade absoluta e irrefutável. Considera-se a tipo de exemplo o bem conhecido conjunto de cartazes publicitários editados e distribuídos em 1938. Eu não trouxe o cartaz, penso que toda a gente deve ter a imagem do cartaz, ou por ter visto mesmo ao vivo ou pelas produções que existem nos livros, não é? Se refirma então àquele cartaz que tem sob o título genérico da lição de Salazar, e que tem a legenda Deus, Pátria e Família, a trilogia da Educação Nacional. Este cartaz reproduz de forma muito clara a ideologia da casa portuguesa, o conceito de casa portuguesa, o conceito da família tradicional, da família do Estado Novo. Nele se podem ver os elementos da família nuclear. O pai que provê ao sustento da casa é respeitado e saudado pela mulher e pelos filhos ao regressar do trabalho no campo,
A mãe que trata da casa e das crianças, mantendo a limpeza e a arrumação. O filho que respeitosamente se levanta à chegada do pai, vestido com a farda da mocidade portuguesa, e que simboliza os valores da pátria. E a filha mais pequenina que brinca às casinhas, preparando-se para reproduzir o papel da mãe. E interrompem de forma a brincadeira para saudar o pai. A casa destaca-se pela simplicidade da decoração, que revela a humildade e pobreza, mas ordem e asseio, bem como a importância da religião, que aparece no altar doméstico com o crucifixo. Ora bem, como diz Ana Paula Ferreira num ensaio sobre esta construção da feminidade do Estado Novo, o regime valoriza explicitamente as funções da mulher, com base em presumíveis diferenças resultantes da sua natureza. E o discurso sobre ela é um dos pilares de uma desejada Portugalidade. E cito a Ana Paula Ferreira: as mulheres têm de ser domesticadas de forma a cumprir o papel não apenas de esposa e mães abnegadas, mas e sobretudo de pedagogas dos valores nacionais. Para além de subjugadas, fim de citação, agora já estou a dizer, para além de subjugadas, devem ser os garantes dessa mesma submissão, valorizada como um desígnio e uma capacidade inerente ao género, de contribuir para a harmonia e prosperidade da nação. A gestão do lar, económica, emocional e funcional, e a educação dos futuros cidadãos são as únicas tarefas que dignificam a mulher, tornando-a ao mesmo tempo cúmplice da autoridade política por uma similitude de poderes simbólicos, ou seja, o Estado faz pelos cidadãos o que a mulher faz pela família, bem como por uma dessexualização da figura da mãe de família. Mas, como eu tenho vindo a dizer, isto é uma ficção, não é exatamente a realidade. No entanto, verificamos que, em termos de escrita, muitas mulheres se hão de apropriar da palavra que as oprime e fazer ouvir a sua voz, mesmo que a felicidade da mulher abnegada e humilde no seu lar seja ainda a imagem e ilusão propagada por um bom número de autoras que publicam em revistas ou em volume entre as décadas de 30 e 40 do século XX, como é o caso de Branca de Conta Golaço, de Sara Beirão, de Adelaide Félix, etc. Mas, ao mesmo tempo, sobretudo na segunda metade da década de 30, assistir-se-á ao aparecimento de vozes dissonantes, revelando textos de autoria feminina capazes de refutar a ideologia e a retórica discursiva em que foram formados, ou seja, de se opor à valorizada e aceite literatura feminina, como a que era praticada por as autoras que eu acabei de citar. Desmascarando assim a narrativa política que é a Casa Portuguesa e expondo também o teor ficcional de toda a construção de género que é feita pelo Estado Novo. Neste ponto, gostaria de acrescentar, no seguimento da análise que é feita por Manuela Tavares, numa obra já com alguns anos, que são os Feminismos, Percursos e Desafios, mas continua bastante atual, a afirmação da mulher, nesta altura, surge interligada frequentemente ao antifascismo, na medida em que as escritoras e jornalistas que recusam a domesticidade e as limitações do discurso oficial são aquelas que serão vistas como subversivas e que estarão ligadas aos incipientes, quer aos incipientes grupos feministas, quer aos grupos de oposição ao governo de Salazar, que ainda há pouco foram referidos. E se escrever em jornais e revistas era enfrentar uma série de críticas, juízos de valor e preconceitos, era também lidar com a censura, como também já foi aqui referido logo na primeira intervenção. Passando ao exemplo, todas estas questões das críticas, dos juízos de valor, da censura, podem ver-se, penso eu, de uma forma bastante clara, no exemplo da escritora Irene Lisboa, que eu vou falar um pouco. Irene do Céu Vieira Lisboa nasceu a 25 de dezembro de 1892 no concelho da Ruda dos Vinhos e morreu a 25 de novembro de 1958 em Lisboa. Viveu assim a maior parte da sua existência adulta antes e durante o Estado Novo. Em 1911 matricula-se na Escola Normal de Lisboa, onde vai criar e dirigir o primeiro jornal das normalistas de Lisboa, a Educação Feminina, logo no segundo ano do seu curso, em abril de 1913. Tem aqui início a intervenção cívica, literária e pedagógica de Irene Lisboa, e é igualmente o momento em que começam os confrontos da jovem escritora com os poderes instituídos. De acordo com Moreirinhas Pinheiro, que cita a colega e amiga de Irene, Hilda Moreira, Irene
e passo a citar, foi chamada ao gabinete dos professores algumas vezes por causa do jornal. Aí era censurada e aconselhada sobre a orientação que lhe devia dar e até lhe disseram: a senhora escreve com uma pena muito aguda e um dia pica-se. Picou-se e ficou ferida. O jornal foi proibido pelo Conselho Escolar, mas que euforia enquanto durou. A extinção do jornal magoou muito e exacerbou a sua rebelião. Os professores nunca viram com bons olhos a existência desta publicação. Não há notícia de nenhuma palavra de compreensão ou estímulo dirigida pelos docentes às promotoras de tão interessante iniciativa. Fim de citação. Porém, continua este autor que analisou o contributo de Irene Lisboa para a pedagogia nacional, e cito, é interessante verificar que Irene, ao longo de 45 anos de uma vida fecunda no campo do ensino e das letras, nunca se desviou do caminho traçado em 1 de abril de 1913 no jornal Educação Feminina. Fim de citação. E acrescenta que, tal como podemos ler nas considerações oportunas que a normalista faz publicar no número inaugural do periódico, e cito Irene Lisboa, a sua bela obra teve sempre a verdade e a justiça por lema e a franqueza e a simplicidade por mestres. Fim de citação. Este olhar... Já passaram 10 minutos, Sara. Este olhar, que incomodava todos pela forma crítica com que expunha as situações da escola, não se acomodando facilmente à vontade dos dirigentes e professores, terá ao longo da sua vida duas consequências. Irene Lisboa torna-se a professora do ensino infantil pedagogicamente mais competente da sua época e, mais tarde, é afastada do ensino e impedida de ensinar. Após a conclusão do curso da Escola Normal Primária, em 1914, com a classificação de 18 valores, Irene Lisboa trabalha em algumas substituições e de forma permanente na Escola do Beato. Em seguida concorre para professor do ensino infantil e é colocada juntamente com Hilda Moreira na Escola da Tapada. Bom, subsequentemente é bolseira do Instituto Nacional de Educação, estudou em Genebra, em Bruxelas e em Paris. Contudo, em 1936, o Estado Novo extingue as secções infantis das escolas, passando em 1938 o primeiro ensino para a obra das mães. Irene Lisboa, tal como a sua amiga Hilda Moreira, concorre ao posto de inspetora para o ensino infantil. Nessas funções, por querer inovar e reformular práticas aplicando o que aprendera no estrangeiro, Irene Lisboa incomoda e acaba por isso por ser transferida para um lugar administrativo. Até que em 1940, aos 48 anos de idade, é forçada a pedir a reforma, a não ser que aceite um lugar na escola do magistério primário em Braga, longe da família e de amizades, sem transportes, nem condições de qualquer espécie. Sendo dada a possibilidade de fazer o que mais gostava, ensinar, Irene passa a viver da reforma baixíssima e da colaboração assídua em diversas publicações. Apesar de toda esta máquina intimidatória, Irene Lisboa nunca deixará de fazer as conferências sobre pedagogia do primeiro ensino para que é convidada, nem de escrever e publicar artigos de cariz ensaístico e reflexivo, crónicas e poemas, mostrando aquilo que designa como, e passo a citar Irene Lisboa, uma nova forma de tratar literariamente os casos humanos. Escreve em jornais e revistas literárias e pedagógicas, como a Presença, a Seara Nova, em pelo menos... na revista que há pouco a Karina falou, citou, Os Nossos Filhos, em diversos jornais jornalistas e regionais, como o Sol Nascente, o Diabo, o Comércio do Porto, o Diário Ilustrado, a Planície, entre outros. Publica poesia, artigos sobre educação e pedagogia, crónicas e breves apontamentos e alguns artigos de crítica literária, nestes jornais e nestas revistas. Até 1942 publica sobretudo com pseudónimos masculinos. Eu não vou falar agora sobre esta questão, até porque não é aqui que vem mais a propósito, e também porque não tenho tempo, mas a questão que se coloca aqui é que esses pseudónimos masculinos são lidos, pelo menos por José Gomes Ferreira, seu amigo e crítico, como uma forma de alguma proteção que de facto não resultou, porque como ele diz, correu de boca em boca que esse tal João Falco não passava de uma mulher e não hesitaram em acusá-la de desafiadora a todas as ordens estabelecidas, sociais, políticas, literárias, além de outras poucas vergonhas indizíveis. Certos meios policiais ou paralelos chegaram a elegê-la como símbolo, ou seja, começa na linha do que já vinha acontecendo desde sempre, mas começa nesta altura mais a sério, digamos assim, quando é, digamos, público quem é Irene Lisboa, alguma perseguição do Estado Novo. Eu vou passar aqui a falar, sobretudo, da questão... Tem um minuto. Sara, tem um minuto. Tem quanto?
Um minuto. Um minuto. Então vou para o fim diretamente. Epá, pensava que tinha tempo para mais, mas pronto. Ia só, então, concluir dizendo que Irene Lisboa teve um processo na PIDE, primeiro na PVDE e depois, em seguidamente, já na PIDE, que revelam que ela tinha não só as suas atividades públicas, nomeadamente as palestras que fazia, mas também as suas próprias deslocações e aquilo que escrevia, não é? E estava classificada como uma das, cito, senhoras que aderiram ao movimento oposicionista e, portanto, a sua conferência foi observada por um agente informador que acrescentou um recorte do Jornal de Notícias e faz, digamos assim, a sua apreciação, e passo a citar, e é mesmo para terminar, o nosso ensino infantil foi extinto em vez de ser desenvolvido e amparado. Das ciências da educação foi banida entre nós, não se sabe por que razão, a que dizia respeito à criança antes da sua escolaridade primária. Isto sai no Jornal de Notícias, o recorte é guardado e é junto ao processo que está na PIDE. Irene Lisboa não se coibiu de apontar, como sempre fazia, a realidade, sem outra preocupação que não fosse o rigor e o aperfeiçoamento. Tanto pior, se esse desvelamento não agradava a um sistema político que não admitia contraditório nem à própria realidade. Acabei. Obrigado, Sara. Falou aí, deu aí uma citação de Irene Lisboa, uma nova forma de tratar os casos humanos, que é isso mesmo que faz o jornalismo literário. Passaria agora então a abrir o debate. Podem fazer perguntas diretamente às oradoras. Não se coíbam, perguntar é bom. Eu levantei a mão. Peço desculpa, faz favor. Então, em primeiro lugar, muito obrigada ao nosso doutorando, o Dr. Jorge da Cunha, que está aqui na qualidade de nosso aluno, e eu estou aqui na qualidade com a professora Sónia Sebastião, de docentes neste seminário. E por isso gostaria de, neste hiato que precede as questões, mas que não é ainda ao final deste webinar, e antes que depois já sabemos, há questões, há diálogo e há pessoas que vão saindo, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Jorge da Cunha por ter sido o primeiro a fazer este webinar neste ano letivo, e agradecer sobretudo às suas convidadas, à professora Júlia Barros, à professora Karina Infante do Carmo, à doutora Sara Barbosa, este convite, porque isto significa a sua generosidade de tempo, a sua generosidade de partilha de conhecimento para algo que não é uma conferência à qual nós estamos mais habituadas, mas um trabalho de um pequeno projeto deste nosso doutorando, e portanto muito obrigada, e muito obrigada também às pessoas que aqui estão a estas horas, a meio da semana, a assistir a algo que é uma aula, digamos assim, ou parte de um trabalho de uma aula. E também eu vejo que está ali a professora, e já foi muito, muito citada, a professora Paula Mourão, e eu também tenho aqui o volume de homenagem que me acompanha em leitura e que não tenho conseguido ainda ver o fim, porque de facto é o reflexo do mérito que aqui está. Portanto, muito obrigada. Se eu pudesse ter uma pergunta, eu faria. Se não, eu passaria a palavra a quem provavelmente tem muito mais perguntas do que eu. Professora Paula, faça favor. Tem que ligar o som. Já está, não Já já? Está sim, senhora. Começo a cumprimentar o Jorge, meu velho companheiro de tantas coisas relacionadas com a Irene Lisboa e outras. Queria cumprimentar as três conferencistas,
Não tenho o prazer de conhecer pessoalmente a Júlia Leitão de Barros, mas não faz mal, é como se. Quanto à Karina e à Sara, trabalham comigo há muitos anos, uso o verbo no presente. O que eu queria dizer era o seguinte: todas estas questões são obviamente da maior importância e do maior interesse. Eu queria fazer uma pergunta, porque se calhar não percebi bem aquilo que a Júlia Leitão de Barros, às tantas, disse, quando identificou, deu exemplo de alguns artigos que teriam sido cortados, mas como é que sabe que foram cortados? Conhece as provas que foram para a censura dessas publicações para poder saber que os artigos foram cortados, ou fui eu que não percebi bem? E em segundo lugar, queria dizer que no estudo das publicações periódicas, na sua relação com a censura, há uma coisa com a qual tive a oportunidade de me deparar há algum tempo e que há de estar plasmada num artigo meu que há de sair um dia destes, justamente sobre a Irene Lisboa enquanto colaboradora da Seara Nova, que eu fui muito intensamente. O nome dela não está acreditado devidamente acerca do papel que ela de facto teve na Seara Nova, que era um papel muitíssimo importante de assistência, digamos assim, à direção, não direi secretariado, porque penso que era mais do que isso. Os livros da Irene, vários deles foram publicados em edições de autor, portanto pagas por ela, com os seus magos proventos, na tipografia da Seara Nova, porque todas as tardes ela trabalhava na Seara Nova, e está publicada uma troca de opiniões, nomeadamente com Câmara Reis. Mas o que eu queria sobretudo sublinhar era que eu tenho o privilégio de me ter sido oferecido pela afilhada de Irene Lisboa, Inês Espanha Gouveia, número considerável de exemplares da Seara Nova que fizeram parte da coleção particular de Irene Lisboa, da coleção da Seara Nova. E esses números são interessantíssimos porque permitem ver uma coisa que nas coleções da Seara Nova que se encontram nos arquivos não é possível observar, e provavelmente a mesma coisa acontece em outros casos e em outras publicações, que é o seguinte: a Irene anotou nos seus exemplares os cortes de censura de textos seus que foram publicados. O mais chocante de todos eles é um conto para crianças. Quem conhece a obra de Irene Lisboa sabe que ela escreveu literatura dirigida a crianças e jovens. É um conto para crianças em que a Irene assinala à margem, ocupa, se não estou em erro, uma página inteira de um número da Seara Nova que não sei citar agora de cor, e ela assinala o corte de um parágrafo inteiro num conto que é vamos dizer, para apressar, uma fantasia dirigida a leitores infantis. O que me leva a pensar, e a Júlia provavelmente saberá muito mais disto do que eu, o que me leva a pensar que os censores não cortavam só conteúdos, cortavam conteúdos porque eram escritos por determinada pessoa, no caso, Irene Lisboa, não é? Portanto, está lá o nome dela, logo é para cortar qualquer coisa para chatear a criatura, desculpem dizer assim tão simplesmente, não é? Quer dizer, eu acho que além dos cortes que são claramente de conteúdos, não é? De que todos conhecemos exemplos com certeza em casos que estudamos, trata-se de uma espécie de censura à cabeça às pessoas que estavam na lista, não é? Provavelmente, como a Júlia referia há bocado, das instruções
que os censores recebiam, que eu nunca vi, mas se calhar uma das recomendações, presumo, a Júlia dirá se tem razão ou não, uma das recomendações era os autores desta lista assim é para cortar seja lá o que for. Se escreverem para crianças, corta-se. Se escreverem para adultos, corta-se. Se escreverem não sei o quê, corta-se. Pronto, está lá o nome da criatura, o nome é proibido, corta. Vamos deixar então a professora Júlia responder à professora Paula Mourão. Então, várias questões. A primeira das quais diz respeito ao que é que são esses, afinal de contas, o boletim dos cortes, se calhar eu não me fiz entender bem. Sim. Os boletins dos cortes, os cortes, como nós sabemos, podem ser parciais, totais, não é? E, portanto, quando são, há temáticas, agora estou a falar dos jornais diários, não é? Há temáticas atuais, pura e simplesmente, os cortes são totais, portanto, não sai nada sobre este assunto. E depois, estes boletins, tenho pena de não ter aqui para vos reproduzir, para apresentar, têm normalmente a indicação do jornal, a data do jornal, a data, às vezes indicação da página, se está na primeira página ou não, e o que é que foi cortado. E, portanto, é uma listagem de cortes. Uma listagem de cortes. E, portanto, começou por ser inicialmente os cortes principais, que eles consideravam relevantes para informar os ministros, portanto, sobre a atividade da censura. De alguma maneira aquilo era uma forma, eram organizados também depois por ministérios, Ministério da Justiça, Obras Públicas, etc., o que facilitava. O ministro sabia exatamente que se estavam a queixar da ponte X, se fosse das obras públicas, da estrada Y, ou do tribunal Z, pronto, a ideia é essa. Portanto, serviam de alguma maneira para o próprio poder ter acesso àquilo que não vinha nos jornais, mas que de alguma maneira andava a ser assunto. Pronto. Isto é o objetivo, um dos objetivos destes boletins. Era uma forma também de mostrar trabalho, não é? De que as coisas estavam a ser feitas, cortados integralmente isto. Isto quanto ao primeiro assunto, como é que eu sei? A questão é que estes boletins de cortes são exatamente isso. São boletins que referem os cortes efetuados. De qualquer maneira, depois há os outros boletins de recomendações que têm informações muito diversas e que sim, têm desde instruções para o tratamento de assuntos atuais do género. O Carmona foi aos Açores. Não se deve falar sobre a importância da estratégica dos Açores em termos de política internacional. Pronto, estou a dar um exemplo, mas, portanto, como é que se pode tratar os assuntos, quais os temas que não podem ser abordados, são recomendações para os censores. São recomendações também sobre autênticos correções. Não foi, saiu não sei o quê, não devia ter saído, não se pode repetir, portanto, alertas sobre a má censura efetuada pelos censores. São listagens de jornais, e agora vamos à segunda questão que me colocou, de jornais sobre os quais, ou sobre pessoas sobre as quais se deve ter particular atenção. E pronto, isto é importante. E sim, a censura, e é uma parte que eu saltei, a censura não era sempre a mesma, não diz respeito apenas ao tempo, portanto, às questões internas, ao contexto, diz respeito ao contexto também de produção e dos próprios meios, das próprias publicações, a quem é que se dirigem, e é muito, mas mesmo muito interessante ver como é extremamente importante, são extremamente sensíveis ao facto de ser importante haver algumas publicações, é o caso da Seara Nova, do Jornal do Diabo, do Sol, enfim, uma espécie de balões de oxigênio que permitam, eles próprios dizem, olha aí nos relatórios do Secretariado de Propaganda Nacional, é importante que se mantenha, não é lido por muita gente, mais vale ter
eles temos de estar atentos, mas deixemos lá porque não têm muita divulgação, mas com atenção, não é? Claro, existindo a censura, mas portanto essa ideia de que as publicações, algumas publicações podem existir. Mas não é só isso, a censura é muito mais refinada, eu não pude falar aqui, a censura sobretudo literária sei lá, permite determinadas obras de serem editadas, mas que não podem ser publicitadas em jornais, que não podem chegar às bibliotecas operárias, enfim, fazem limitações muito diversas sobre algumas obras que até podem ser editadas, mas que depois em termos de divulgação e distribuição e tudo mais são limitadas. Ou então dizem, isto já foi publicado há não sei qual, agora deixemos só 1000 exemplares, pronto, limitar o número de exemplares, enfim, há um manancial de instrumentos que vão muito para além do corte, que de alguma maneira flexibiliza toda esta questão da censura, não pude falar de tudo, e que diz respeito essencialmente à diversidade de publicações, de públicos, de meios e tudo mais. E dito isto, acho que, e portanto, no que diz respeito às questões, alguns autores são, de facto, muito mais perseguidos, mas nós sabemos também que não nos anos 30, mas depois, porque isto criou-se rotinas, não é? Eu também não falei disso, há rotinas censórias entre as editoras e as redações e os censores, e criam-se desconfianças mútuas, não é? Tensões, e há momentos de particular, lá está a censura que tem de ter um contexto, há momentos de desconfiança maior em relação a determinados assuntos. E como a censura recai nessa coisa estranha para nós, que é na intenção do autor, e como eles sabem que existem metáforas, e no campo, olha, agora vamos ao neorrealismo, não é? Palavras como primavera, como, enfim, aurora, eram palavras que tinham um significado, substituíam revolução, não é? E que estou a dar um exemplo de codificação, que é muito interessante, porque isto, portanto, o recurso a determinadas palavras, eufemismos, não sei, códigos, que de alguma maneira os censores com uma vivência com os próprios autores vão aumentando as desconfianças, e como a censura recai na intenção dos autores, o que é que isto significa, não é? Chega-se então a esses absurdos, portanto, de ver, e há muitos absurdos desses, de olhar. Eu lembro-me, sei lá, vários jornalistas contam histórias incríveis, não é? Agora não sei se era o Joaquim Furtado, é um desses jornalistas, ainda já nos anos 60, penso que era o Joaquim Furtado, mas não tenho agora a certeza absoluta do nome, que dava conta que começou por fazer umas reportagens sobre casas assombradas, mas que não tinham absolutamente nada de intenção, e eram cortadas porque eram consideradas que eram talvez metáforas sobre o Estado Novo, portanto essa desconfiança, não é? Mútua, esse alargar, porque as coisas já estão tantas, quando há mais tensão também a desconfiança aumenta. Espero ter, enfim, de alguma maneira respondido, mas o assunto é complexo, é interessante. Sim, muito obrigada. Obrigado, professora Júlia. Temos aqui uma pergunta de Diana Vieira. Pode fazer a pergunta diretamente. Eu não sei quem é, porque eu não lhe vi a cara ainda, mas não sei. Quer fazer a pergunta, Diana? Bem, então faço eu. Então, para já agradecer à Diana Vieira pelo cumprimento que me dirige e agradecer-lhe por também gostar do tema do meu doutoramento. A Diana diz o seguinte: em Solidão, Irene Lisboa às tantas refere o que é ser-se sensível e não ser feliz, é estar-se sempre estupidamente exposto à dor. Gostaria de saber
de que forma é que Irene Lisboa conseguia publicar, expor as suas formas de intervenção, visto que era alvo de confronto, opressão por parte da censura. E se as suas publicações eram feitas sobretudo no período em que esteve ausente de Portugal, ou se às avessas, do permitido. Professora Karina ou Sara? Deixa-me cá ligar isto. Não sei, Jorge, eu posso responder. Portanto, vamos lá ver. Como nós dizíamos há pouco, a censura não cortava tudo, embora cortasse muita coisa. E a Irene Lisboa publicava, como ainda há pouco a professora Paula Mourão disse, as pensas próprias, poesia, por exemplo, não era tão... Não havia tanta censura sobre a poesia como havia sobre a prosa, isso está também documentado. Ela publicou, sobretudo, quando esteve no país, não quando esteve fora. Ela esteve fora com bolseira a estudar e foram uns anos, eu até posso depois, se saber os anos exatos, mas, portanto, ela começa a publicar em livro em 1936, também é a partir dessa altura que começa a publicar com mais assiduidade na imprensa, e, portanto, ela vai publicando, quer dizer, envia, publica, na Seara Nova, como ainda há pouco a professora Paula Mourão chamava a atenção, ela pertenceu, portanto, ao editorial, à equipa editorial, digamos assim. E também a questão que se põe, que eu há pouco tentei falar, é que, portanto, a Irene Lisboa, até à altura em que é expulsa do ensino, as suas publicações, embora fosse muito conhecido quem é que era o João Falco, mas ela publicava com alguns pseudónimos masculinos e como José Gomes Ferreira dizia, por razões diversas, e por razões, digamos, as razões mais públicas ou mais que tinham que ver com essa questão social e com a censura, seria de facto para que determinadas pessoas não soubessem quem ela era. Aliás, eu devo dizer que aqui há tempos li uma crítica, agora não sei precisar, já não me lembro em que jornal saiu, uma crítica, um comentário às novas tendências da educação, salvo eu, esse é o título, do Manuel Soares, em que eu fiquei com a nítida impressão de que a pessoa que escreveu não lhe passou pela cabeça que não era um homem, escreveu aquilo. Portanto, haveria meios em que as pessoas de facto não sabiam e não associavam. A partir do momento em que ela deixa o ensino, como eu também tentei explicar ali, ela põe de parte os pseudónimos, isso eu não disse agora a dizer, e não se coíbe de fazer qualquer tipo de comentários. Portanto, ela também não andava a mostrar que tinha medo. Vamos lá ver. Não sei o que mais posso dizer assim. Para, se calhar dizer que falou aí Manuel Soares. Manuel Pseudónimo. Quem não sabe, era o pseudónimo que Irene Lisboa utilizava para a parte da pedagogia, quando escrevia sobre educação. Professora Karina, não sei se quer acrescentar alguma coisa à pergunta que foi feita pela Diana Vieira. Quer dizer, eu acho que a resposta, enfim, à pergunta já foi dada, não é? Eu, se me é permitido, gostava só aqui de ligar uma questão levantada, justamente a questão da censura genericamente e do impacto que ela teve de tantos pontos de vista, enfim, inclusivamente em relação à própria visão do regime, afunilando na figura de Salazar e, portanto, levando para a sombra e até para o esquecimento até hoje do aparelho de Estado que transcendia Salazar, e não estou aqui a diminuir a importância dele, que aliás deu nome ao seu próprio regime, isso é indicativo da importância que teve, como é evidente, mas em relação ao impacto que teve em relação à presença dos autores, dos escritores, socialmente, aliás, ainda antes do 25 de Abril, o texto depois é publicado já depois do 25 de Abril, o José Cardoso Pires escreveu um texto intitulado Técnica do Golpe de Censura, que refletiu bastante acerca dos impactos na forma de escrita, e não apenas literária, que a censura teve ao longo de décadas. E estou-me a lembrar
de uma questão que, de resto, este jornal de que eu hoje falei, o Jornal Magazine da Mulher, é uma espécie, para usar até uma expressão que a professora Júlia Barros Leitão acabou Leitão de Barros acabou de referir, que era uma espécie de, como dizer, respirações possíveis que na imprensa cultural poderíamos encontrar. Ou seja, é tão raro encontrarmos uma entrevista a um escritor como Carlos de Oliveira. Conhecemos tão poucas vezes a voz destes escritores. Eu estou-me a lembrar das entrevistas que o Igrejas Queiro fez a alguns deles, estou-me a lembrar nomeadamente ao Alves Redol, e portanto indo dar a uma coisa de que o Carlos de Oliveira falava, que era o complexo de iceberg, ou seja, a presença pública dos escritores foi altamente mutilada neste contexto, evidentemente pela censura, mas a sua presença pública foi altamente lesada, não é? E é curioso, e por isso é que eu achei também tão interessante aquela publicação, de ver o que é que anda a fazer, e do Mário Dionísio contar do projeto que estava a desenvolver e que veio a desembocar na Paleta e o Mundo, por exemplo, e disso ser coisa rara, não é? E portanto dali ser uma abertura possível num espaço de enorme limitação e de expressão sua pública, não é? Obrigado, professora Karina. Eu penso que a pergunta da Diana foi respondida, portanto, se as publicações eram feitas sobretudo no período em que esteve ausente de Portugal, não, e às avessas do permitido, quer dizer, às avessas do permitido foi sempre. Ela escreveu sempre às avessas do permitido, portanto, desde 1926, quando publicou o primeiro livro para crianças, intitulado 13 Contarelos, até 1955, e as obras póstumas que saíram, toda a sua escrita andou sempre às avessas do permitido. Agora, ela esteve num período de 1929 até 1933, se não estou em erro, no estrangeiro, e de lá também escrevia e publicou algumas crónicas, alguns textos na Seara Nova. Tínhamos aqui duas mãos levantadas, não, temos aqui a professora Isabel, ainda com a mão levantada. Eu creio que a professora Júlia Leitão de Barros tinha levantado a mão ainda a propósito da questão anterior. Eu terei uma outra. Professora Júlia, faça favor. Não vi a sua mão levantada. Já fui ultrapassada, portanto já ia lá para trás e portanto já rolou muita coisa. Era só para chamar a atenção que os livros em particular, como são a censura a posteriori, não é? Também se estabeleceram depois também esquemas de tentar defender os livros mais complicados, não é? Portanto, desde as livrarias que entregavam, quando chegava lá a PID, entregavam de facto alguns exemplares, mas depois escolhiam outros para vender mais caro, enfim, uma série, e portanto a parte da obra também de alguns autores foi feita também sob essa linha sempre de risco, não é? Que era de tentar publicar, então as edições de autor muitas vezes. E a questão dos pseudónimos, enfim, é também uma forma de tornar menos vulnerável à repressão, não é? Usar um pseudónimo num regime autoritário, não é assim? Acho que é importante também dizer isso, mas já íamos noutro caminho e, portanto, foi por isso que era só isto. Obrigado, professora Isabel. Eu estou a achar este debate muito, muito interessante e só me vem à cabeça a ironia de, no século XX, a censura ter tolhido tanto a inteligência portuguesa, quando comparada com, por exemplo, o século XIX, em que havia muito menos censura, os escritores tinham muito mais amplitude para a crítica, para as ideias, etc., do que depois no século XX. Mas a minha questão não tinha a ver com isto, tinha a ver com
Eu vi o PowerPoint da professora Karina Infante do Carmo e acho que é no último ou no penúltimo slide está uma box, está uma caixa com Gertrude Stein. E Gertrude Stein não foi ali censurada. E Gertrude Stein, nós pensaríamos que seria persona não grata, e como há pouco a professora Paula Mourão também dizia, devia ser censurada logo à cabeça, porque a sua obra QED é sobre um relacionamento amoroso lésbico, ela própria vivia com uma mulher, portanto é uma mulher profundamente censurável à luz do Estado Novo, e temos ali um texto da Gertrude Stein. E depois Irene Lisboa, que era praticamente anónima face à Gertrude Stein, é censuradíssima, não é? Ou enfrenta em várias circunstâncias a caneta censória. Eu não sei se a professora Karina Infante do Carmo tem alguma explicação, ou a professora Júlia Leitão de Barros, para porque é que no crivo da censura passa Gertrude Stein e não passa Irene Lisboa, por exemplo, não sei. Muito obrigada. Eu não, enfim, não tenho a informação, não fiz a pesquisa sobre os problemas que esta publicação teve com a censura, portanto teria que fazer essa pesquisa. Sei, no entanto, que a tiragem desta publicação, que aliás nunca constou nos números que foram saindo, não é? E, portanto, mas de toda a maneira a informação que tenho é que a tiragem não era muito elevada. E de alguma maneira aquela ideia de que era restrito o seu impacto, enfim, isso já foi referido ainda agora, permitia estas fugas, estas possibilidades de divulgar. Agora, por exemplo, o texto ali da Gertrude Stein é sobre as questões de realismo e, portanto, enfim, muitas vezes se diz da cegueira dos censores e de coisas absurdas, não é? Mas, quer dizer, a matéria daquela passagem em particular dizia respeito a uma matéria literária, digamos que de reflexão acerca do literário, em particular das questões do realismo, não é? Em todo o caso, era alguém visado, não é? Pelas razões que expôs, não é? E ainda assim, mesmo que com censura, me impressiona-me isto em relação à Irene Lisboa. Estou a pensar, nomeadamente, num livro que é o caso dos apontamentos. As referências, claro que são referências indiretas, não é? As referências e a reflexão que ela faz em relação à fascização do regime, da adesão da pequena burguesia aos valores do fascismo e disso ser falado, dos compadrios, inclusivamente no universo do jornalismo, e portanto, apesar disso e apesar da censura, não é, e que foi pesada também para a Irene Lisboa, mas depois também temos isso, não é, textos, neste caso textos de apontamentos que antes dela recolher em livro, neste caso uma edição de autor e portanto cujo impacto é limitado, muito limitado, mas que antes saíram na Seara Nova, não é? E portanto, sofrendo ela própria, e de resto há exemplos enfim, disso, das crónicas dela serem também elas censuradas, mas no meio disso tudo encontramos uma capacidade de observação da realidade social de forma muitíssimo crítica e aguda na escrita de Irene Lisboa, não obstante isso. Uhum. Aliás, não sei se a professora Karina é da minha opinião, eu às vezes até me pergunto como é que aquilo passou, que é de tal forma agudo, não é? De tal forma até explícito em algumas situações, e falo na crónica, que de facto há ali uma crítica social e uma crítica ao poder político vigente que numa situação se calhar, não sei qual, mas que não se percebe muito bem como é que aquilo foi passando, não é? Pronto, para o público. De qualquer forma,
Obrigado, professora Karina. Eu tenho aqui uma pergunta da Vera. Vera, as perguntas podem ser feitas diretamente às oradoras. Queres fazer a pergunta, por favor? Jorge, doutor, boa tarde a todos, obrigadíssimo por este excelente debate. É assim, a pergunta que eu gostaria de fazer, se não se importam, é a professora doutora Paula Mourão, por causa de uma expressão que a mestra Sara Barbosa utilizou e que eu achei muito curiosa e desafiava, se fosse possível, desculpa a expressão desafiar, a interpretar esta expressão que é Irene Lisboa, a desafiadora de todas as ordens. Muito obrigada. Obrigado, doutora Vera. Obrigado. Se calhar a Sara é que tem que se explicar porque é que usou essa expressão, não é? Foi ela que a usou, não fui eu. Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, a Irene era um espírito, penso eu, era um espírito profundamente independente. A Sara referiu os problemas que ela teve logo na escola normal, não é? Por causa do jornalzinho, que era um jornalzinho interno da escola, não é? Quer dizer, não sei se alguém fora da escola lia a educação feminina, não é? Quer dizer, ela, contra tudo e contra todos, escreveu aquilo que bem pareceu. Querem cortar? Faz favor. Não é? Quer dizer, acho que é isto, é simples. A expressão, Sara, eu li. A Sara utilizou esta expressão que penso que é do José Gomes Ferreira. É José Gomes Ferreira, exato. Essa expressão é do José Gomes Ferreira, é uma citação e faz parte daquele. Eu li o texto só um bocadinho, que o José Gomes Ferreira escreve. Aliás, é um texto que o José Gomes Ferreira escreve para uma edição da poesia de Irene Lisboa, que não chega a ser publicada em 1978, e que depois, portanto, só vê a luz essa introdução quando a professora Paula Mourão faz as edições da presença. Mas José Gomes Ferreira, entre outras coisas, disse, eu vou então ler o que é que ele dizia, logo correu de boca em boca que esse tal João Falco não passava de uma mulher e não hesitaram em acusá-la de desafiadora de todas as ordens políticas, todas as ordens estabelecidas, sociais, políticas, literárias, além de outras poucas vergonhas indizíveis. Portanto, acusaram-na. Até lhe chamaram a Irene Moscovo, não era? Porque... Irene Moscovo, exato, e uma série de coisas. Não só chamaram, houve uma pichagem em Lisboa. Exato, foi escrita. No caminho que ela fazia da Rua de São Bernardo, onde morava, para o bairro Alto, onde era a Seara Nova, na Rua da Rosa, às tantas lá com uma pichagem que diz Irene Moscovo, que é uma coisa... absolutamente do outro mundo, não é? Uma pessoa ver-se tratada na parede com uma criatura que sempre tinha alguma ironia, apesar de tudo, não é? Sim. Sim. Jorge, e se me for permitido, eu gostava só de completar, eu há bocado tinha ali a mão no ar, depois baixei, porque já tinha passado, há pouco em relação àquela questão da censura. Eu tinha posto aqui, para eventualmente, mesmo para a secção de perguntas, porque já não dava a pôr no texto, o exemplo de um dos textos, dos apontamentos, que foi a professora Karina ou a professora Paula Mourão, ou ambas, que falaram há pouco nisso, que a Seara Nova, portanto, em cuja redação Irene Lisboa colaborava, não é? Publicou um conjunto de textos da Seara Nova, da Irene Lisboa, a que ela chamava notas, textos esses que depois vão fazer parte do livro Apontamentos. E num desses textos aparece, aliás, na Seara Nova, o texto aparece sem uma linha. Aparece, aliás, quando nós lemos o texto na Seara Nova não percebemos porque é que falta ali uma linha. Há um diálogo e tal, e depois há um diálogo entre a narradora e a mulher que estava a vender os figos, e
ela diz assim, agora vou ler, estão caros, disse-lhe eu por dizer, por vício, e vão acabar, não se pode apanhar mais, respondeu-me ela. E depois há uma linha com um ponto de interrogação. Pois há. São para fazer aguardente, menos uma coisa de venda. Quando os apontamentos são publicados, a professora Paula Mourão esclareceu esse corte. Porquê? Porque encontrou num exemplar da coleção da autora a frase "pois é tudo para eles", com eles em itálico, e deu resignadamente aos ombros. Ora, esta frase não existe, e não existe na Seara Nova. E Irene Lisboa registou à margem o que foi censurado. Sim. Pois, e o que estava lá originalmente era "pois é tudo para o Estado", e deu resignadamente de ombros. Como elas têm entendimento, pensei. Portanto, há aí um corte, não é? Há aí um Ao corte foi cortada a frase "pois é tudo para o Estado", e portanto ficou em branco. Ou seja, há três versões, não é? Há uma sem nada. Há uma sem nada, que foi a que saiu na Seara Nova, há a original, perdão, que era "pois é tudo para o Estado", e há, como explica a professora Paula Mourão, que no livro ela, para evitar a censura, substitui o Estado por eles. Sim. Exato. Pronto, era só para exemplificar, para se perceber a questão dos cortes da censura à Irene Lisboa, por exemplo, um dos casos. Obrigado, Sara. Professora Karina. Gostava só de acrescentar uma questão em relação ao desafio de todas as ordens. Uma das formas de a Irene Lisboa desafiar, ou de ser desafiadora, é em relação, inclusive, à ordem literária, que tinha como centro, enfim, o cânone literário, o romance, e a opção declarada, assumida e pensada de escrever crónica é uma forma de afrontar essa forma convencional de consagração dos autores. Mas podia escrever um romance. E, enfim, muito do seu pensamento passa por elaborar, e ela tem um pensamento bastante profundo acerca do que é que a crónica pode significar para permitir a captação do real com uma acuidade muito, muito grande, não é? E, portanto, o desafio é também político, e o exemplo que foi dado pela Sara é um exemplo, mas também de formas literárias que permitem chegar ao real, numa altura em que a censura, de resto, e o Estado, enfim, ditatorial, impedia um jornalismo de reportagem livre ou o exercício das ciências sociais livre, não é? E, portanto, a crónica, e no caso dela, dessa auscultação do real, é também significativa a esse tipo. Professora Karina, obrigado. Eu estava a ver ali a professora Isabel Soares sorrir sim, porque vem dar razão de que, de facto, Irene Lisboa pode ser introduzida no jornalismo literário, e portanto ela estava ali toda sorridente, precisamente porque eu sei o que ela estava a pensar. Ela estava a pensar assim: "Vês, Jorge, eu tinha razão, e portanto professora Isabel está um bocadinho perdoada de me ter trazido para este doutoramento, mas... O Jorge é que vai ter que provar a razão. Professora Paula? Posso acrescentar uma coisinha? Era só para dizer que aquilo que quer a Sara, quer a Karina estiveram a dizer é absolutamente... vai na direção certa. Eu queria só acrescentar que num dos poemas, portanto, das primeiras obras que a Irene Lisboa publicou nos anos 30, há um poema absolutamente significativo a esse respeito, e ela não estava nada interessada em fazer romance ou novela, ou as formas que se faziam ao longo de todos os anos da sua vida literária. É aquele poema que os que conhecem Irene Lisboa certamente lhes vem imediatamente à memória, que é o poema Nova, 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 Nova. Eu quero escrever uma coisa que não sei o que é, que ainda não tem nome. Não quero escrever nos carris e no rebanho, não é, dos que escrevem romance e não sei o quê. Eu estou à procura. Eu não sei o nome ainda daquilo que quero escrever, só sei que quero escrever uma coisa nova, 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 nova. 4 vezes. É um grito mesmo. É mesmo. E depois queria dizer que essa questão do romance
e de algumas pessoas, alguns críticos que estiveram muito atentos à obra dela e com muita justeza, levantaram essa questão. É uma pena ela não escrever romance, mas para que é que escreve textos sempre com um ar fragmentário, incompleto, não é? Um desses críticos, um dos maiores críticos portugueses do século XX, que não vou nomear, mas que a Sara e a Karina sabem muito bem quem é, me disse a mim. Pois, e é um crítico que escreveu sobre os livros dela à medida que iam saindo. Não é? Me disse a mim, quando eu estava a fazer a minha tese de doutoramento sobre a Irene, me disse a mim, pois só foi pena ela não ter escrito um romance. E eu disse, professor, desculpe, mas ela não escreveu um romance porque ela não quis escrever um romance. Nunca quis escrever um romance. Aliás, Mesmo os espíritos superiores que acompanharam a obra dela par e passo, com textos que não envelheceram nem um bocadinho, mesmo assim diziam essas coisas. E essa foi a sua busca ao longo de toda a sua vida, não é? Escrever novo. E a sua crónica está aí, não só a sua crónica, mas também a sua crónica está aí para demonstrar, de facto, que ela não conseguiu leitores, mas conseguiu deixar uma obra original, uma obra que não tem par em Portugal, e portanto já valeu a pena ela ter existido e ter escrito para isso. Professora Sónia Sebastião, quer dizer alguma coisa antes de encerrarmos então nossa atividade? Eu estou deliciada com este debate e com as vossas apresentações, mas sobretudo agora com este enfoque em vários aspectos da obra de Irene Lisboa, que eu não conhecia até à chegada do Jorge ao ISCS, porque é um doutoramento em Ciências da Comunicação, não é na área da literatura, não obstante haver naturalmente aqui algumas confluências e a professora Isabel é um exemplo de quem tem conjugado estas duas áreas. Eu agradeço-vos imenso porque aprendi imenso com este debate, com todas estas intervenções, e acho que o Jorge também está muito satisfeito, não é? Porque ficou aqui com muitas dicas, muitas pistas para enriquecer a sua investigação. E não tenho mais palavras, é um obrigado com letras maiúsculas. Obrigado, professora Sónia. Professora Paula, já viu que eu já cumpri o meu... Desculpa, Jorge, estás-me a ouvir? Peço desculpa, sou meio foi excluída, não é? Porque nunca sei como é que meto a mão ou como é que não meto, peço desculpa. Queria pedir a palavra já há algum tempo, mas estava aqui com esta dificuldade. Não sei se é oportuno seguir alguém. Antes de mais, cumprimentar de um modo especial a doutora Paula Mourão, porque é muito bom revê-la, eu gosto muito dela e gosto sempre de estar com ela, aprendo sempre que estou com ela aprendo muito. Cumprimentar também todas as outras pessoas, a professora Isabel Soares, obviamente, por questões óbvias também da amizade. Estava aqui a ouvir atentamente, até porque a matéria é sempre muito interessante para mim, quando se fala de Irene Lisboa, e estava aqui a pensar em relação à censura, surgiu-me aqui esta dúvida, em relação à censura, as mulheres, porque eram mais censuradas do que os homens, há situações que podemos aperceber-nos disso, eram alvo de mais censura do que propriamente se fosse um autor homem. Era uma das questões. Outra das questões que eu gostava também de colocar era se a censura se preocupava mais com as crónicas, concretamente, ou com as notícias de jornal que saíam. Se me pudessem esclarecer em relação a estas dúvidas, eu agradecia.
Obrigado, doutora Catarina. Nós temos 4 minutos, vamos ter que terminar às 8 em ponto, portanto eu nestas coisas sou muito, muito rigoroso nas questões de tempo e, portanto, professora Júlia, quer responder aqui à doutora Catarina? Vou tentar ser rápida. Bem, quanto às crónicas, a censura atuava sobre tudo o jornal inteiro, inclusivamente a publicidade, os títulos, as legendas, as fotografias. Havia jornais em que não fazia nada disso porque havia um acordo, sei lá, depois estabelecem-se, há jornais que conseguem passar muitas páginas sem censura, mas atua sobretudo e sobre as crónicas nos jornais também. No que diz respeito aos homens e às mulheres, é uma pergunta um bocadinho estranha, porque de alguma maneira as mulheres obviamente têm muito menos acesso ao espaço público, não é? E portanto não dá para contabilizar. É uma coisa, provavelmente teríamos que fazer aqui, entrar com um conjunto vasto de variáveis, porque são muito menos. Eu estaria inclinada a dizer que grande parte das mulheres que quiseram participar no espaço público, e estou-me a lembrar de um sem número delas, a Natália Correia, sei lá, tantas, não é? Foram sistematicamente seguidas, não é? E que tinham uma palavra... Pronto, estou a tentar ser rápida porque temos 4 minutos. E, portanto, acho que a questão é mais que mulheres, não é? Que mulheres é que tinham tem de se começar pelo princípio. Que mulheres é que têm acesso ao espaço público? E depois ir desbastando esse campo que é difícil. E, portanto, acho que sim, que os homens ganhavam em termos de quantidade. Mas, se calhar... Obrigado, professora Júlia. Sara? Posso só dizer uma coisa de que me lembrei agora, porque estava a ouvir aqui a professora Júlia Barros e estava a ouvir, estava a pensar, a questão parece-me que não é tanto se eram mais homens, se eram as mulheres, por aquelas razões que acabou de dizer, eram muito menos as mulheres que lá decidiam. Agora, o que me parece que pode ter interesse é... Homens e mulheres eram censurados pelas mesmas razões e pelas mesmas coisas. Eu lembro-me quando fui à exposição da Efêmera sobre a censura, que havia uma obra censurada em que o censor dizia qualquer coisa como: isto não é um assunto próprio para uma senhora, isto não é texto para que seja escrito por uma senhora, que deva ser escrito por uma senhora. Portanto, a questão que se me põe, pensando nesses recortes que vi nos comentários, é que muitas vezes determinadas coisas talvez passassem escritas por um homem, e estou-me a referir a questões sociais, sobretudo, e questões de relacionamento, por exemplo, tudo o que era, o que dizia respeito à vida sexual, nem que fosse só uma sombrazinha, era cortado. Mas havia depois ainda essa questão. Dentro das poucas mulheres que escreviam, elas deveriam escrever de uma certa maneira. Se não escreviam, estavam mais sujeitas ao tal corte. Mas foi aquilo que me pareceu. Pronto. A própria Irene escreve em algumas crónicas, ou melhor, reproduz a fala de algumas pessoas que ela conhecia e ela diz mesmo que eles diziam que escreve tão bem, pena não ser um homem, não é? Escreve como se fosse um homem, portanto, isso reflete... Escreve melhor que muitos homens. Estava escrito. Portanto, isso reflete e responde, no fundo, àquilo que complementa aquilo que a Sara estava a dizer. Portanto, olhem, vou-me despedir. A professora Sónia está ali já a dizer assim: Jorge, já são 2000. Eu espero que esta sessão tenha sido tão proveitosa para vocês como foi para mim. Foi extremamente enriquecedora. Tenho aqui muitas pistas, algumas situações em que eu já tinha apontado, mas não tinha como fazer referência, e este webinar vai-me permitir fazer isso. Muito obrigado a todos, a todas as pessoas que participaram. Estou a ver ali também a professora Carla Cruz.
Obrigado também por estar aqui connosco, foi muito gratificante. Às nossas oradoras agradeço mais uma vez a partilha do vosso saber, do vosso conhecimento, que foi muito grande. Eu só tenho pena de não poder, em vez de terem 15 minutos, não terem 1 hora pelo menos, mas eu penso que vamos ter a oportunidade futuramente de fazer assim uma coisa um pouco mais, com mais tempo. Só vos quero dizer o seguinte: se acharem que também eu vos possa ser útil, fico à vossa disposição de forma tão pronta como tiveram comigo nesta atividade de doutoramento do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É com profundo agradecimento que me despeço da professora Karina, da professora Júlia e da doutora Sara, também das minhas professoras que aqui estão e que me acompanharam, e de todas as outras pessoas que de facto estiveram a assistir, não só fazendo perguntas, mas estiveram a assistir, e para a professora Paula Mourão, aquele abraço.